Nós estamos mais uma vez aqui para um programa muito especial, especialidade Ciência para a Vida. E hoje nós temos um convidado muito importante para nós, que é o professor Sebastião Renato Valverde, chefe do Departamento de Engenharia Florestal e também presidente da Sociedade de Investigação Florestal, conhecida mais como CIF, com uma longa experiência, inclusive, em empresas particulares, né? Com certeza. E parece que você trabalhou um bom tempo também em empresas particulares. Isso. Professor, nós temos um objetivo. O nosso objetivo aqui está aqui, ó, Ciência para a Vida. O senhor orienta, o senhor tem um bom nome, o senhor tem trabalhado muito na área florestal. E eu digo que é um dos grandes caminhos hoje para nós revertermos, né, a situação do meio rural. Não é? Isso, nós temos muitas certeza. pastagens degradadas Com e parece que nós entramos por um caminho errado. O que, na sua ciência, na sua percepção, na sua experiência, poderia contribuir para esse assunto, ciência para a vida? Isso. Bom, acho que, em primeiro lugar, parabenizar o professor Lani, né, por essa iniciativa, né, deste programa, especialidade, né, Ciência para a Vida. Eu tenho acompanhado, né, os trabalhos que vocês estão fazendo aqui, a equipe, um trabalho fantástico, né? Também, né, agradecer por esta oportunidade de estar aqui falando em nome do setor florestal, em nome do Departamento de Engenharia Florestal e em nome da CIF, né? Só fazer uma retificação aqui, na verdade eu sou diretor-geral, né? O presidente é um representante de uma empresa privada, né? Ok. E assim, o Brasil, né, por natureza, né, é um país florestal. O próprio nome, né, já vem do pau-brasil. E nem o nome a gente teve a capacidade de zelar, né, porque nós não encontramos mais pau-brasil, né? E quando encontra, a gente faz toda uma referência, uma homenagem, né? Em Viçosa a gente tem um exemplo, né? O restaurante pau-brasil. É tão raro ter uma espécime dela que quando tem a gente coloca o nome de um restaurante ou de algum estabelecimento comercial. Mas o Brasil, por si, é um país florestal, né? Nossos biomas, a Mata Atlântica, né, que foi muito, né, degradada, muito mal explorada, né? E a floresta amazônica, que, infelizmente, embora seja a segunda maior cobertura florestal do mundo, mas também está indo, né, pelo mesmo caminho da Mata Atlântica. Estamos no século XXI, né, com todos os instrumentos de comando e controle, com toda a legislação, com toda a divulgação, né, no mundo como um todo, mas ainda a gente vê, né, os desmatamentos aumentando para dar lugar à soja, à cana-de-açúcar, enfim. Nada contra, né, as culturas agrícolas, mas eu acho que nós teríamos que ter um aproveitamento maior e melhor daquilo que já está, né, aberto, já foi suprimido, né? Então, a gente ainda tem esse problema com a floresta. Evoluímos também, eu acredito, assim, né, já temos hoje uma ciência, né, de silvicultura, né, uma ciência bem evoluída em termos de reflorestamento. Eu posso te garantir hoje que, em termos de tecnologia silvicultural, nós temos, talvez, somos referência no mundo com relação à silvicultura, sobretudo de pinos e mais ainda de eucalipto, que é o nosso forte aqui em Viçosa. Nós somos reconhecidos internacionalmente nessa área de silvicultura de eucalipto. Então, assim, evoluímos bastante. Mas com todo o potencial florestal, com toda essa ciência, né, com toda essa tecnologia, nós somos muito insignificantes pelo potencial que nós temos para sermos um país florestal também na área de reflorestamento. Exceto a indústria celulose, que vai muito bem, obrigado, nós somos o maior player, nós somos disparado o maior competidor e não temos à vista nenhum outro país que possa tirar o nosso lugar no ranking, né, no topo aí dos competidores. Mas fora isso, a gente ainda patina, nós sofremos muito na parte de siderurgia carvão vegetal, que tem um potencial socioeconômico e ambiental muito grande, mas muito mal explorado e muito mal visto. Existe um estereótipo muito forte
né, que vilaniza o carvão vegetal, que vilaniza a nossa siderúrgica. E são assim, setores magníficos do ponto de vista de, né, ambiental, de ocupar terras que estão ociosas, de gerar emprego, enfim. Mas, então, assim, existe um desafio, né, que nós aqui da academia, da ciência, estamos enfrentando, evoluímos, né? Viçosa também, além de ser uma referência em termos de pesquisa, ciência na área de celulose e papel, se tornou também, né, uma referência na área de energia da madeira, carvão vegetal. A nossa professora tem feito um trabalho fantástico no Brasil e até fora do país. Então a gente tem evoluído, mas só assim, a taxa de evolução está muito aquém do potencial que nós temos. Nenhum outro país do mundo tem capacidade de produzir ferro, aço, ligas, né, silício metálico, enfim. Nenhum outro país tem condições de produzir esses produtos à base de carvão vegetal. É só o Brasil, né? E o mundo produz com carvão mineral, ou seja, impactando, poluindo, não gerando emprego, né? Então, assim, toda essa prerrogativa, essa característica que nós temos, deveria estar sendo explorada, deveria ter políticas de longo prazo direcionadas para dar suporte a isso aí. Mas a gente ainda está penando. Mas temos, né, esperança, estamos fazendo um caminho, trilhando um caminho muito forte, mas nós vamos conseguir chegar lá. Ótimo, professor. Em relação aqui à nossa região, aqui é a zona da mata. E o que a gente poderia dizer hoje que é a zona da pastagem degradada? Isso. Por que, afinal de contas, a gente percebe vários programas de distribuição de mudas, a coisa não pega, não é? Parece que essas mudas elas vão ser plantadas nas águas, vão embora. E o senhor tem alguma crítica, alguma sugestão para melhorar isso? Nada destrutivo, naturalmente. Lógico. Nós queremos ver algo construtivo, né? Professor, eu acho o seguinte, a área florestal, a atividade florestal, a floresta em si, principalmente a floresta nativa, ela tem características que comprometem a sua sustentabilidade do ponto de vista técnico e econômico. Por exemplo, as nossas florestas são ricas em biodiversidade, né? Algo fantástico. Mas é uma riqueza física, não é uma riqueza socioeconômica, ou não é uma riqueza socioeconômica que tem conseguido enfrentar os concorrentes. Ou seja, a Mata Atlântica ela deu lugar à cana, à pastagem, porque o produtor não conseguia sobreviver usando a floresta, ou sobrevivendo com a floresta para gerar renda, gerar riqueza para a família, para a sobrevivência da família. Então, assim, infelizmente, pelo custo de oportunidade, essas áreas foram cedendo espaço para cana, para café, para pastagem. E foram cedendo de uma forma muito arbitrária, sem critério, né? No passado. Não tinha esse valor ambiental que nós damos hoje, não tinha isso no passado. Então ela foi sendo substituída, infelizmente foi sendo substituída, e também nem a própria pastagem hoje consegue manter, não dá renda digna, né? Sustentável para uma família no meio rural. E a consequência disso é o êxodo rural, é o empobrecimento na zona rural. A gente sabe, né, que existe um êxodo rural natural, o campo está desertificando, o campo, quem fica está envelhecendo, né, masculinizando. Então, assim, quem está no campo hoje não tem força, vigor físico para fazer as atividades que a cultura do campo exige, né? Então, esse é um grande problema. E aí a Zona da Mata, que era a Zona da Mata, deixou de ser Zona da Mata, foi Zona da Moita e hoje não é nada mais, né? Pastagem degradada, né? Pastagem degradada, tem regiões que são piores, como Cataguases, Ubá, nessa mais ao leste. Agora, nós temos interessante, se você observar, nós temos regiões que estão muito bem protegidas. E aí eu quero chamar para uma discussão interessante. Você pega a região de Piranga, Paula Cândido, né? Piranga, Porto Firme, quem vai o caminho para BH, passando por Itaberaba, Lafayette, você vê uma região com uma certa cobertura de Mata Atlântica. E por que lá tem tanta cobertura de Mata Atlântica? Em regiões como Cataguases e Ubá, não tem mais. É uma questão simples. A região de Cataguases, zona da Mata Leste, ela especializou em pecuária. E aí a região de Piranga, Porto Firme, especializou em fazer carvão vegetal. Então, assim, o raciocínio é simples. A vaca, para produzir leite, ela tem que comer capim. Não come pau. E o produtor, para fazer carvão, tem que ter pau, madeira, floresta, e não capim. Sim. Então, assim,
para não matar a galinha dos ovos de ouro, você tinha que ter a floresta, Sim, que é o que os produtores de Piranga, Porto Firme fizeram. Já os produtores da zona da Mata Leste, Cataguá, Leopoldina e Ubá, eles fizeram o contrário, eles tiraram a mata para deixar capim. E aí nem mato e nem capim, né? Então o caminho foi equivocado. Mas assim, nós vamos reverter, né? Nós formamos profissionais hoje para reverter. Nós formamos profissionais no passado, talvez para fazer o errado, né? Naquele sentido, né? Sim, conhecimento Então, naquela época. hoje nós estamos formando engenheiros ambientais, engenheiros florestais com foco ambiental, engenheiros agrônomos E com uma nova mentalidade. Nova mentalidade. Ótimo. É a ciência para a vida, né, professor? Ok, ótimo, isso é muito bom. É. Olha, nós vamos para o intervalo, mas o papo está muito gostoso e muito produtivo, muito profícuo, e nós continuamos aqui com aquilo que é o nosso propósito, especialidade, ciência para a vida. Fica conosco que nós voltamos já já. TV Viçosa, nós amamos essa TV. Nós estamos de volta com o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida. E nós temos a honra de estar aqui conosco com o professor Sebastião Renato Valverde, chefe do Departamento de Engenharia Florestal e diretor da CIF. Diretor-geral da CIF. Professor, o senhor comentou no bloco anterior a respeito de uma dicotomia, pastagem de um lado, floresta do outro. A gente não poderia juntar essas coisas e fazer o tal do silvopastoril? O que o senhor acha a respeito? Nós não estamos, assim, negando a nossa percepção ambiental? A coisa está tão visível a campo que é a possibilidade da convivência, da braquiária, diríamos assim, com as árvores? Bom, professor, do ponto de vista ambiental, é indiscutível a importância do sistema agroflorestal, o consórcio, né? Mas do ponto de vista econômico, a gente tem que deixar muito claro, né, o que pode acontecer ao longo deste prazo, né, que é o longo prazo da área florestal. Quando a gente trabalha com raciocínio de consórcio, aí tem um lance interessante, porque todo produtor, ele é, por natureza, um investidor. Ele vai investir naquilo que vai lhe trazer retorno, tá ok? Ou seja, eu só vou plantar alface porque o alface tem mercado e está com preço bom. Se o alface não tiver com preço bom, eu não vou plantar, eu vou plantar cenoura, tá certo? Então, quando eu tomo decisão por investir num negócio, é porque o preço presente está bom e a expectativa é que fique melhor, né? E não pior. Então, assim, o que a gente percebe nos exemplos de reflorestamento consorciado que nós tivemos no passado? É que você tem um período, vamos pensar em 2008 e 2009, o preço da madeira estava muito alto, o preço do carvão vegetal estava alto, né? E o equivalente da madeira em pé estava um preço extremamente atrativo. Então as pessoas queriam plantar mais floresta, mas tinha aquele produtor que já tinha cultura de pastagem, de pecuária. Então, o que ele fez? Ele plantou mais floresta e deixou menos espaço interno para pastagem, né? Então, por quê? Porque ele percebia que o preço do boi estava baixo e o da madeira estava alto. Então, o que ele estava perdendo no boi, ele ganharia no futuro na madeira. Bom, só que a madeira são no mínimo 7 anos. O que aconteceu 7 anos depois? Aconteceu o inverso, o preço do carvão caiu drasticamente. Em paralelo, né, a reboque cai o preço da madeira, e o que acontece com o boi? O boi sobe de preço. Então, assim, ele teve uma frustração enorme. O boi bom de preço, mas tinha pouca pastagem, a madeira ruim de preço tinha culpado tudo. E pode acontecer o inverso, pode acontecer que você está numa fase boa, que o preço do boi está bom, e o preço da madeira está ruim, mas você tem a cultura florestal embutida na cabeça, aí você diminui o número de árvores e aumenta a pastagem. Só que você vai colher no futuro a árvore, o preço do carvão está lá em cima, você não tem floresta para fazer tanto carvão. Então, não que esteja errado, tá? Mas todo investidor tem que estar ciente disso. Eu estou investindo numa modalidade diferente do convencional. Eu sei dos riscos que eu vou correr, então eu tenho que administrar os riscos.
Eu acho que esse é o grande segredo do produtor florestal. Ele não pode ficar refém de um mercado que está sempre oscilando. Perfeito. Né? Então, assim, você pode ter um período que, se você está na época de colher, o preço está horrível. Mas espere, vamos aguardar o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque a madeira não apodrece em pé. Né? A árvore não vai cair porque apodreceu. Diferente, eu plantei soja, eu tenho que colher soja, porque senão eu vou perder tudo. Perfeito. Então, o modelão, né, o que eu chamo a atenção muito para os nossos colegas, a ciência ela não pode ser estática, tem que ser dinâmica. Perfeito. Né? Não dá para seguir um modelo, um tabu, né, uma coisa, com certeza. dogma. Mas esses pequenos agricultores, ou agricultura familiar Sim. aqui da Zona da Mata, eles... Agora eu te fazer uma pergunta meio capciosa, depois vem outra, mais difícil ainda. Tranquilo. Vou te colocar aqui numa situação bem complicada. Eles não poderiam, por exemplo, nessas pastagens, entrar com madeiras nativas ou até Sim. exóticas, como o mogno africano, cedro australiano, a nossa peroba rosa? Quer dizer, nós não temos um métier de espécies que poderiam fazer com que viesse transformar em longo prazo a energia solar em dinheiro? O que você acha dessa mudança paulatina? E não você ser um grande plantador de eucalipto ou de pinos, você ir mudando essa nossa cara dos pequenos agricultores desses sítios? Sim. O que você acha, especialmente do mogno africano? Bom, professor, realmente a pergunta é muito capciosa, mas eu acho que a gente tem um compromisso moral, né, um ético, um compromisso público, né, de não deixar o nosso produtor se frustrar, se decepcionar, como tem sido histórico, né, da política agrícola e florestal no Brasil. Então, eu sempre falo, né, o que eu penso que é a verdade, mas que é uma narrativa que eu passo, transmito, para que as pessoas processem e analisem e tomem decisão da melhor forma possível. É lógico que a gente especializou muito em eucalipto, pinos, da mesma forma que a agronomia especializou em soja, né, café, milho, que são espécies exóticas. Né? Num país tão florestal, tão tropical, com tantas espécies florestais, por que nós fomos especializar tanto em eucalipto? Lógico que o eucalipto deu muito certo no país, assim como o pinos deu, só que o eucalipto desenvolve bem melhor. As espécies nativas, nós não tivemos o sucesso que nós temos com o eucalipto. Por outro lado, assim, também, assim, por mais que nós queiramos desenvolver várias pesquisas com as espécies nativas, a gente encontra dificuldades orçamentárias e tudo mais. Mas, lógico, é possível sim, porém o tempo vai demorar mais. Eu acho que se já está tão difícil para o produtor rural conseguir, nesse momento, uma renda com o reflorestamento que seja eucalipto, que sai, então, com as espécies nativas que a gente ainda não tem mercado. É muito importante, não há nada que proíba o produtor de plantar uma espécie nativa, um angico, um jequitibá, até acho interessante. E o mogno africano? Esse eu vou deixar um pouco mais para frente, porque esse é um pouco mais complicado. Tá ótimo, eu aguardo. Então, assim, é muito interessante que o produtor plante jequitibá, né, plante ipê. O jequitibá tem um potencial muito grande, porém ainda é pouco explorado, porque as experiências que me mostram que o jequitibá vai muito bem, né, mas ainda encontra dificuldades no mercado. Eu não posso estimular uma pessoa a plantar uma espécie florestal que não vai ter que não tem mercado. Pode até ter no futuro, daqui a 20, 30 anos, né? Que é uma poupança que ele está fazendo. Mas é um risco. Né? Agora, por outro lado, quando ele planta eucalipto, planta pino, mas ele vai ter mercado. E se a gente pegar hoje, o mercado está ruim. Né? Então, assim, como é que eu vou convencer ou eu vou tentar estimular um produtor que já não está lá muito bem financeiramente a plantar uma espécie florestal que ele não tem mercado? Tá? Então eu tenho que... O risco é grande, né? Eu tenho que deixar isso muito claro, que ele deve plantar aquilo que vai ter mercado. Caso ele queira investir em algo estratégico, não tem problema. E um momento, infelizmente, assim, o país está muito bem do ponto de vista de celulose. O que faz, vende. Né? Só que a madeira tem uma característica muito forte. Madeira é um produto pesado e barato. Madeira você não consegue transportá-la mais do que 100 quilômetros, você já compromete. Ou seja, um caminhão carregado de café com 30 toneladas, você está com uma carga de quase 250 mil reais. Esse mesmo caminhão carregado de madeira não dá 6 mil reais. Então eu não vou daqui a Juiz de Fora, que o frete já fica mais caro do que o próprio valor da carga. Perfeito. Então madeira tem que ser transportada a curto prazo.
Eu até brinco, professor, que madeira não deveria pagar frete, deveria pedir carona de caminhão, né? Porque o frete realmente compromete a viabilidade. Então, madeira que é produzida em Viçosa é vendida em Ponte Nova, né? É vendida em Rio Branco, ou seja, essas indústrias que estão consumindo, até para energia, né? Geração de energia. Então, madeira tem que ser transportada a curta distância. E aí, assim, como eu não consigo transportar a longa distância, eu tenho que saber qual é o mercado próximo. E, geralmente, a cultura agrícola, o importante é a aptidão agrícola da região. O café, a eucalipto não, a madeira não. É a logística. Tem que ter mercado. Você pode ter o melhor solo do mundo, o melhor clima do mundo, mas se não tiver mercado, você não plante. Você vai se dar mal. Perfeito. Bom, agora, se você tem mercado e tem solo bom, tem clima bom, aí é jogar o sapo na água. Né? E o nosso Mogno? O nosso Mogno. Eu queria que você esquecesse essa pergunta. Você não esqueceu, então vamos responder. Professor... Mogno africano, né? Mogno africano, cedro australiano. Vai nessa linha aí. É a mesma questão, professor. Hoje nós não temos o mercado para mogno, da madeira de mogno africano. Nós não temos o mercado da madeira de cedro australiano consolidado. Existem iniciativas, projetos piloto, mas o mercado consolidado, instituído, ainda não temos. Então, o mesmo raciocínio. O produtor quer investir em mogno, quer investir em cedro, não tem problema, professor. Mas ele tem que estar ciente que hoje não tem um mercado. Então, ele vai ter 20 anos para construir esse mercado, associando com vários produtores, construindo esse mercado. E vai depender muito de uma renda per capita melhor. Né? Porque o país que tem uma população interessante do ponto de vista de número, né, populosa, 200 e poucos milhões de habitantes, é um grande mercado de imóveis, né? Sobretudo que é uma população da classe C, D e E, inclusive. Mas, não tendo renda, ele mal vai consumir imóvel feito de aglomerado. Né? Sim, perfeito. Então é preciso ter demanda, e demanda tem que ter renda, que é um consumo... Um produto nobre, né? Nobre, Mas, assim, pensando em futuro, é possível que seja viável. Tá? Professor, tem uma pergunta agora mais capciosa ainda. O senhor lida com direito ambiental. Já vi alguns comentários, aulas, cursos, assim por diante. E essa lei ambiental? Né? APP... Perfeito. Apertando cada vez mais os agricultores, né? Limitando o uso de beira de rios. O que o senhor tem a dizer a respeito? É tão mais complicada essa questão quanto a do Mogno aí, mas é o compromisso. Mas aqui a gente traz especialista para isso. Professor, nós flexibilizamos a lei em 2012. Tá? Esse é um assunto muito complexo, porque assim, a lei florestal anterior, que era 4771, da década de 60, ela foi sendo alterado o texto dela de uma forma tão descriteriosa, né, que a APP, que era de 5 metros ao longo do curso d'água, o curso d'água menor que 10 metros de largura, foi para 30 metros. E ficou uma coisa assim, que a APP fosse uma coisa intocável, como se o homem não pudesse usar o recurso da natureza. Então, criou essa dicotomia, essa diastemia de homem com natureza muito forte. E tirou aquele solo, aquela área, né, melhor da propriedade, que é uma área fértil e fácil de irrigação, praticamente intocável, que não poderia produzir. E a gente sabe que a humanidade, a civilização nasceu nas margens do Rio Nilo e tudo mais. Então, assim, nós fizemos um trabalho para mostrar que é interessante que se proteja, não só no papel, mas na prática, porque no papel estava protegido, mas na prática ninguém protegia. Então, foi feito todo um trabalho, né, de convencimento, de audiências em vários estados, junto com os deputados. Né? Eu acompanhei muito o deputado Paulo Piau e o deputado Aldo Rebelo na época. E a gente conseguiu flexibilizar, ou seja, quem protegeu os 30 metros, né, principalmente os produtores dos estados da região norte, tudo bem, vai manter os 30 metros. Quem está plantando feijão na beira do curso d'água, os pequenos produtores, vão proteger de 5 até 30 metros. Tá? Então, assim, flexibilizou para que ele não ficasse ilegal perante a lei. Então, esse foi um avanço muito grande. Ah, mas 5 metros é menor que 30. 5 metros é menor que 30, mas é muito maior que 0, como era antes. E o produtor passa a ter uma possibilidade de cumprir a lei, porque ele estava vivendo numa situação muito complicada. A pressão que os órgãos ambientais faziam sobre esse produtor era insuportável perante um produtor que não tinha recurso. Perfeito. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito esse trabalho, eu fico muito feliz de termos conseguido flexibilizar isso aí, professor. Traz até um desestímulo, às vezes, né? Por isso que talvez o êxodo rural, né? Sim, tira o melhor da pessoa. Praticamente, professor.
E às vezes os legisladores têm pouca experiência de campo, né? Na época, com certeza, eu posso garantir que tinha pouca experiência. Né? A pessoa não vai lá sujar a bota de barro, né? A gente até entende a boa intenção que estava por trás. Sim, não, entendo. Mas às vezes é aquele pêndulo do relógio, né? Foi para um lado e depois vai muito para o outro. Isso. E a gente precisa achar um equilíbrio. Esse é o trabalho da ciência para a vida, professor. Exatamente. Com certeza. Professor, é uma honra, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E com certeza nós queremos contar com outras vindas para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito importante. E afinal de contas, eu faria uma última pergunta mesmo. O que você tem a recomendar para os nossos futuros pesquisadores, nossos jovens? O que eles poderiam estar atuando dentro da sua área? Professor, como eu falei logo no início, o Brasil é florestal e o Brasil tem um potencial florestal inigualável. Nenhum outro país do mundo tem esse potencial, professor. Então, assim, a ciência florestal, a engenharia florestal e as indústrias florestais vão crescer muito no Brasil. Tal como as indústrias celulose são hoje, né, nós saímos da década de 70 de importador de celulose e papel para sermos hoje o maior exportador de celulose do mundo. Temos a maior indústria de celulose do mundo. Isso vai acontecer com as indústrias de painéis de madeira, né, MDF, aglomerado, e a indústria do carvão, professor. Esse, para mim, é o grande assim, carro-chefe que nós temos que investir. Entendeu? Tirar esse preconceito que há contra o carvão e acreditar que o carvão tem tudo para gerar renda, melhorar o ambiente e tirar os produtores, sobretudo da zona da mata, tá? Que é uma grande oportunidade para eles, é o carvão vegetal. Ótimo. Olha, infelizmente nós vamos ficar por aqui, mas fique conosco, Especialidades, Ciência para a Vida. A cada semana nós trazemos aqui alguém que lida com a ciência para a vida. Fique conosco, TV Viçosa, nós amamos você.